Vamos preparar as nossas almas. Vamos rogar que Jesus, nesse instante, abençoe os nossos corações, dê ânimo a cada um de nós, esperança, paz de espírito. Venha abençoar grandemente a igreja e também aos irmãos que, por meio da Despertai, escutam a santa palavra. Senhor Jesus, seja conosco, primeiramente perdoando os nossos pecados. Por muitas vezes não compreendermos em verdade aquilo que o Senhor deseja de nós. Abençoa-nos, dê-nos o Espírito Santo, Senhor, para nós termos o entendimento, não o entendimento da carne, mas o entendimento do Espírito. Abençoe o pastor José, para que ao proferir a palavra de vida eterna, o Espírito Santo seja poderoso, Senhor, na vida deste irmão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos do mal, porque só teu o reino, o poder e glória para todos sempre. Amém, Senhor. Quando nós lemos as palavras que estão nas Escrituras, nós temos que observar uma coisa muito importante. Algumas vezes nós queremos agradar o nosso Deus cumprindo com os mandamentos, ou seja, queremos cumprir com a lei para que Jesus seja presente em nossos corações. Isto os homens de todos os tempos fizeram. Antes de Jesus assim funcionava. Mas nós poderemos perceber que por este meio não conseguiremos agradar o nosso Deus. Não agradamos a Deus desta forma, irmãos. Não é cumprindo com a lei que nós temos Jesus Cristo do nosso lado, mas é tendo comunhão com Jesus Cristo por meio da palavra, nós então cumpriremos os mandamentos, porque Jesus vai estabelecer uma nova ordem em nossas vidas. É assim que acontece. Isso deve estar presente, irmãos, no nosso coração. Deve ser o nosso entendimento. Hoje nós escolhemos, na carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21, aonde o apóstolo diz como nós poderemos ser cumpridores da palavra. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.
E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Vejam, queridos, primeiramente o apóstolo, ele diz: recebei com mansidão a palavra. Por que ele diz isto? Porque a nossa natureza carnal, às vezes, não recebe com mansidão as coisas de Deus. Chegamos na igreja, o pastor diz uma palavra dura, admoesta os nossos corações, fala dos nossos pecados, e às vezes nós falamos para nós mesmos: não gostei da palavra hoje. Mas por que não gostamos? Porque a palavra nos incomodou? Porque a palavra mostrou os nossos pecados? Irmãos, está dizendo o Espírito Santo pela boca deste apóstolo: recebei com mansidão a palavra de vida eterna, porque esta palavra que vem salvar as nossas almas. É esta palavra que abençoa os nossos corações. É esta palavra que mostra novos caminhos para a nossa vida. Vamos receber com bom grado, com gratidão ao nosso Deus, que está olhando e velando por cada um de nós. E graças a Deus, Ele não está olhando os nossos pecados. Ele tem tido misericórdia para conosco. Porque se Ele fosse olhar as nossas justiças, irmãos, nós estaríamos perdidos. Não vamos ser como aquele homem que olha no espelho, logo se vai e não lembra mais como era. Está dizendo o apóstolo. Como vamos ser? Mas vamos ser como aquele homem que atenta bem para a lei perfeita. Que lei é esta, irmãos? Não está falando dos mandamentos, está falando da lei perfeita, que é o amor. O amor que Jesus Cristo trouxe a este mundo. O amor que vai nos dar uma condição de nós entendermos, compreendermos e executarmos todos os mandamentos. E diz uma palavra importantíssima: e nisso persevera. Perseverar, buscar. Como dizia Jesus, bater na porta. Aquele que bate, a porta se abre. Agora, se nós não batemos na porta de Deus, como que Ele vai abrir a sua porta? Se nós não abrimos a porta do nosso coração para o Senhor entrar, como diz em Apocalipse: eu quero entrar na tua casa, eu quero ceiar com você, mas nós cerramos a nossa porta. Como que Jesus vai fazer as suas obras, as suas maravilhas em nossas vidas? Não há como, irmãos. Por isso diz o apóstolo: persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Somente desta forma, irmãos, nós seremos bem-aventurados, tendo Jesus como nosso guia, o nosso condutor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Somente assim. Que Ele nos abençoe nesta manhã e abençoe o pastor José. Amém. Durante a exortação, a palavra, ela diz para nós que precisamos ser cumpridores da vontade de Deus. Eu penso que não há nenhuma igreja que deixe de lembrar este compromisso.
e de dizer que se nós cumprimos, nós agradamos a Deus. E se não cumprimos, nós não estamos na graça de Deus. E quando é que nós não cumprimos? Quando nós vivemos no pecado. O problema todo é o pecado. Mas é o que eu fiz? Não, não é o que eu fiz. Porque todas as transgressões e coisas loucas que nós fizemos, nós encontramos esperança de sermos perdoados na pessoa de Jesus. Pois ele veio para isso, irmãos. O problema não é o que nós fizemos. O problema é o que nós estamos fazendo daqui para frente. O que vamos fazer, este é o problema. E é o que acontece nas igrejas de todos os tempos. Ouvimos falar que a transgressão desagrada a Deus, mas não conseguimos deixar de transgredir, porque sendo Jesus misericordioso, nós pensamos que lá no finzinho da nossa vida, quando nós estivermos já para morrer, nós podemos nos arrepender de todas as bobagens feitas ao longo da vida, que Cristo vai quebrar o nosso galho. Está certo? É um pensamento até interessante. Se Jesus é mesmo perdoador e a misericórdia não tem fim, ainda que eu passe a vida envolvido em adultério, mentiras, vaidades, loucuras, lá no finalzinho da minha vida eu tenho esperança que Jesus me salvará. Está certo? Não está certo. Por quê? Porque se eu tiver conhecimento das Escrituras, eu vou ver que esse pensamento, ele é diabólico. Porque não existe uma concepção dentro do Novo Testamento, porque é o que nos interessa, aonde o cristão vive em pecado. Não, todos nós somos pecadores, porque a Escritura diz isso. Nós somos mesmo pecadores, a Escritura diz, e ela está certa. Porém, se formos salvos por Cristo, nós passamos a ser santos. Santo em que sentido? No sentido de que se Ele estiver do nosso lado, nós somos vencedores. Por causa de Cristo, não é por nossa causa. Tendo saído Cristo, estabelece em nós o pecado, e a morte e os infernos. A nossa esperança está em Cristo. Por isso, irmãos, a igreja deve se ocupar em fazer com que os crentes compreendam que é necessário haver comunhão com Jesus. E essa comunhão se dá através do quê? Através da pregação, da palavra ensinada na igreja, das obras que nós fazemos na igreja, da nossa participação da igreja, da nossa perseverança. Essa palavra é tudo. Por quê? Porque ela diz que o crente verdadeiro, ele insiste neste caminho apesar das dificuldades. A vida do crente não pode ser uma vida boa. A vida do crente não pode ser uma vida folgada, irmãos. A vida do crente não pode ser uma vida onde tudo dá certo, onde não há enfermidades, onde não há provas, onde não há desafios. Mas espera, então a vida do crente é uma vida de sofrimento? Sim, uma vida de dificuldades, porque a promessa não está aqui. Aqui é um preparo para o cumprimento da promessa que está na eternidade. Meu irmão, minha irmã, se você não entender que a coisa toda está do lado de lá, e que receberemos a glória na eternidade, a coroa incorruptível, você está perdido. Se nós continuarmos achando que Deus veio na pessoa do seu Filho Jesus para nos dar uma vida próspera, folgada, sem ofensas,
Você nem sabe quem é Cristo, muito menos o que é a doutrina dos apóstolos. Você não conhece nada. Está sendo levado por ventos de doutrinas e por ensinamentos que são doutrinas humanas. E por trás das doutrinas humanas está o espírito do diabo. Ele mesmo quer que você passe a vida inteira se enganando, cometendo pecados desatinos, atendendo às necessidades da tua carne, dizendo, não, Jesus tem muita paciência, eu vou continuar adulterando, porque veio uma necessidade, em casa eu não tenho uma vida íntima com a minha mulher, agradável, e eu tenho problema, ela tem problema, então o Senhor está vendo isso, Ele vê que é justo eu cometer adultério. Ora, eu não honro meu pai e minha mãe, porque meus pais são maus. As Escrituras não pedem para você olhar se o seu pai e sua mãe, eles são bons ou maus. A Escritura diz que você tem que honrar seu pai e sua mãe. Ah, eu menti em determinada circunstância, porque a mentira em determinada circunstância, ela pode ser objeto da minha vida. Tudo depende dos fins. Os meios são justificados pelo fim. Então, às vezes, eu preciso faltar com a verdade. Você sabe, a vida é muito complicada. E onde é que está escrito isso na Escritura? Que depende da circunstância, você pode mentir. A palavra diz sim, não. E assim, são com todas as coisas que nós, irmãos, infelizmente, guiados por um espírito que não é de Deus, nós vamos ajeitando aqui e ajeitando acolá, para nós seguirmos na igreja, cometendo os nossos pecados em oculto, na certeza de que Jesus, na infinita misericórdia e bondade, lá no final da nossa vida, vai quebrar o nosso galho. Engana-se. Paulo diz o seguinte: quem morreu para o pecado não pode viver nele. Se você recebeu Cristo, se você recebeu Cristo de verdade, você tem que ter morrido com Ele na cruz, meu irmão. E um homem novo tem que nascer dentro de você, uma nova mulher, um novo jovem, um novo velho. Se isso não acontece, você está sendo enganado. Enganado. O que fazer? Como eu posso fazer para deixar de pecar? Você precisa querer, em primeiro lugar. Ora, se você não quer, deixe de arrumar desculpas. Ah, eu tenho necessidade disso. Mas eu tenho necessidade do pecado. Não é melhor nós nos curvarmos diante do Senhor, de joelhos, e bater no nosso peito, na nossa cabeça, como fazem lá no Oriente Médio? Lá no Oriente Médio eles até batem na cabeça até sangrar, açoitados pela dor das suas consciências, porque eles sabem que estão cometendo pecado e que vão ser levados para o sofrimento depois da morte. Irmãos, nós precisamos estar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou um pecador, me ajuda, eu não quero fazer isso, Senhor. E ora, implora e clama, e ora todos os dias, e pede ao Senhor. Não é possível, se você for sincero, que o Espírito não vai te dar livramento. Não é possível, irmão. Será que o diabo tem mais poder sobre você do que o Espírito Santo? O que é o diabo? É nada, é uma sombra. O diabo é uma mentira. Ele se vale da nossa ignorância, irmãos, para nos enganar. Assim como aí fora, ele se vale da ignorância para enganar as pessoas. Vocês devem saber disso porque são estudados. Sabem muito bem a importância das pessoas serem esclarecidas. E por que na igreja seria diferente? É claro que se os crentes se esclarecerem na Escritura, no Novo Testamento, vai no Novo Testamento, lê o Novo Testamento, estuda, aprende. Sabe o que acontece? Se os crentes fossem esclarecidos nas Escrituras, haveria uma revolução nas igrejas. A maioria delas fechariam a porta, porque não se orientam pelo entendimento das Escrituras. Isso nós não temos entendimento. Esquece essa história, meu irmão. Olha, eu sou bonzinho, embora seja tapado, lá no céu eles vão me permitir entrar.
Você acha mesmo que sem entendimento das Escrituras você vai ter um lugar nos céus? Sem fazer um esforço? Então você não faz nada, é bonzinho, passa a vida inteira sem fazer coisa alguma para a obra de Deus e acha que vai entrar no reino. Por quê? Porque eu creio. E o que mais? O Tiago dizia, olha, você crê? Sim, que coisa, pois os diabos também creem e estremecem. O que adianta você crer se a tua fé não se desdobra em obras de amor, de caridade ao teu próximo? O que adianta você crer? A sua fé é dispensada, porque não serve para nada. Mas eu não faço o mal. E eu te pergunto, você faz o bem? O que é o bem? Eu cuido da minha mulher, dos meus filhos, das minhas coisas, dos meus negócios. E o que mais você faz? Porque isso aí todo mundo faz. Os pecadores fazem isso, os assassinos fazem isso, os desonestos fazem isso, os prostituídos fazem isso, os adúlteros cuidam também das suas casas. O que você está fazendo demais? Nada. Você não move uma palha pelo próximo. Quantas vezes a igreja chama os irmãos? E muitos irmãos da igreja não participam de nada. Às vezes nós fazemos um encontro, um evento, nós temos que implorar para alguns irmãos irem. Implorar. Só falta ter que ir lá na casa dele, amarrar ele no laço, numa corda, para poder levar ele para a igreja, porque ele não tem interesse por nada. Você acha mesmo que um desgraçado desse vai entrar no reino de Deus? Irmãos. E estou dizendo aqui desgraçado no sentido de destituído da graça de Deus. Destituído, a pessoa não tem coisa pior na vida de alguém dele ser destituído da graça de Deus. Porque com a graça nós podemos ter esperança, mas sem a graça de Deus nós estamos perdidos, envolvidos naquilo que eles dizem maldição. Irmãos, é hora da gente acordar enquanto nós podemos acordar. Olha, vocês não precisam de nenhum professor, sabe por quê? Nos foi dado o Espírito Santo. Ele disse que seria nosso professor. Então você não pode dizer assim, olha, eu não tenho quem me ensine, pegue a sua Bíblia em casa. Se você não tem uma Bíblia, é pior ainda. Nem sei o que você está fazendo na igreja. Mas arrume uma Bíblia então, se você não tem, compre a partir de agora, pronto. Compre uma Bíblia em casa e leia o Novo Testamento cuidadosamente, para ver se alguma coisa te toca. Cuidadosamente, não precisa de mim, não precisa de ninguém, você mesmo. Pegue a Bíblia, sua escritura, vai lá no Novo Testamento, o livro de Mateus, começa lá, primeiro versículo, termina lá no Apocalipse. Veja se alguma coisa toca o seu coração. Por favor. Se você ler todo o Novo Testamento e você não for tocado, infelizmente, eu te digo, você está morto. Morto. Encontre aí nessa palavra o Espírito Santo. Encontre aí. Porque é aí que você vai ter a possibilidade de se salvar. É aí, não sou eu que vou te salvar, não é nenhuma igreja que vai te salvar, é a palavra de Deus que vai te salvar pelo Espírito Santo, irmão. E não seja criança, deixe de beber leite, não pense que alguém vai interceder por você, não há apóstolo, não há ninguém, pastor, guru, ninguém pode interceder por você diante de Deus, a não ser Jesus Cristo. É bom você procurá-lo enquanto você pode. Enquanto você pode. É a única possibilidade. Jesus Cristo é nos nossos dias a única possibilidade de esperança. A única. Todas as demais coisas passarão como um vento, uma tempestade, a pragana no estio, aquela palha que nos filmes de cowboy a gente via rodando no deserto, vocês devem ter visto, os mais velhos. Hoje não tem mais filme de cowboy. Aquela palha que roda o vento, não sabe para onde vai, irmãos. Tenhamos o Senhor, para que a nossa vida possa ter algum sentido e alguma possibilidade de vitória. Vamos ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Vamos falar um pouquinho aí sobre a morte de Jesus.
A gente aprende tantas coisas com toda a vida de Jesus, e com a morte dele não poderia ser diferente. O Espírito tem me dito que é preciso falar um pouco sobre a morte do Senhor, porque alguns crentes parecem que não perceberam ainda o significado dessa crucificação. Nós vamos fazer um exame rápido de alguns pontos entre o versículo 1 e o versículo 43, evitando nos estender para não incomodarmos a vossa tranquilidade. Eu peço à igreja que acompanhe comigo, e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Irmãos, veja como esses que estavam perseguindo o Senhor o caluniavam com mentiras. Eles não tinham motivo para acusá-lo. E precisavam de motivos. É importante nós aqui salientarmos que não eram as autoridades romanas que tinham alguma coisa contra o Senhor. Eram os judeus. E não era o povo comum, eram os religiosos. Os principais sacerdotes não tiveram o cuidado de transgredir como transgrediram os mandamentos, mentindo contra o Senhor. Mas a lei dizia que não poderiam mentir. A mentira é um pecado capital. Eles não sabiam? Eles não conheciam os mandamentos ensinados por Moisés? Por que eles mentiam? Sabendo. Porque o espírito que havia neles não era santo. Embora eles fossem religiosos, fossem sacerdotes, estivessem à frente do povo, neles habitava um espírito que não era de Deus, irmãos. Nós precisamos aprender a discernir o que é de cima e o que é de baixo. Eles diziam que Jesus pervertia a nação. Eles diziam que Jesus havia proibido as pessoas de pagar impostos. Ora, mas os evangelhos não falam nada disso, ao contrário. Jesus ensinava que nós devemos dar a César o que é dele, e a Deus o que é de Deus. Mas nesse momento aqui, irmãos, não importava a verdade, porque a verdade, ela não importa aos mentirosos, porque Satanás é mentiroso.
Aqueles que estão envolvidos com Satanás, não importa se estão dentro das comunidades religiosas, eles não se importam com a verdade, irmãos. Eles abominam a verdade, porque a verdade mostra que eles são pecadores. Por isso o mundo não recebeu a Jesus, porque Jesus mostra a realidade triste desse mundo. A triste realidade desta humanidade que está aí agora se desfazendo. Povos, nações e línguas estão perdidos na mão do inimigo. O versículo 5, ele diz o seguinte para nós: olha, este homem está agitando a multidão, ensinando a multidão, porque era de interesse para os sacerdotes que as pessoas não tivessem conhecimento das Escrituras. Como é nos nossos dias. Quanto mais ignorante o povo, mais fácil é dominá-lo. Concorda, irmãos? Isso não é só na igreja, não, viu? Isso na política também é assim. Há determinados governos que mantêm o seu povo na ignorância, não dão importância para a formação do caráter do seu povo. Porque se o povo for esclarecido, é bem mais difícil enganá-lo. Assim também é na igreja. Eles diziam, ele ensina o povo. Ensina o povo. Jesus estava abrindo os olhos das pessoas para uma realidade diferente de toda aquela realidade ensinada nas sinagogas até então. E aí estava o problema. Ele é um agitador. Um agitador. Pilatos, ele percebeu que tinha em mãos um grande problema, Jesus, em quem ele mesmo disse não ter encontrado nenhuma coisa que pudesse condená-lo. Nada. E judeus, agitados, príncipes, sacerdotes, escribas, querendo a sua condenação. Esperto, ele ouviu falar que Jesus era da Galileia. Estando Herodes, de quem ele não gostava, Pilatos não gostava de Herodes, estava na cidade. Ele disse, vou passar para ele este abacaxi, diríamos hoje. Enviou o Senhor para Herodes. Deixa que ele resolva. E Herodes, versículo 8, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito tempo desejava vê-lo, por ter ouvido que Jesus fazia muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Herodes ficou contente. Olha só, estaria Herodes interessado na salvação? Não. Ele tinha ouvido falar que Jesus fazia milagres e sinais como nenhum outro mestre. Ele disse, agora é a oportunidade de eu ver. Fosse Jesus um exibicionista, ele teria feito vários sinais na presença de Herodes e poderia fazê-lo com todo o poder de Deus que estava nele. Iria conquistar a simpatia de Herodes. Tenha certeza, irmãos, que Herodes poderia livrar o Senhor da condenação. Ele poderia fazer os sinais que Herodes queria ver. E Herodes passa então a interrogá-lo, segundo diz o versículo 9, com muitas palavras, mas o Senhor nada respondia.
E os principais dos sacerdotes e os escribas continuavam ali, agora em volta de Herodes, acusando o Senhor com grande veemência. E Herodes, então, com seus soldados, uma vez que o Senhor se mantinha calado diante dele, desprezou o Senhor, escarneceu dele e vestiu-o com uma roupa resplandecente. E o que ele fez? Mandou ele de volta para o Pilatos. Se vira aí com o prisioneiro. Ele deve ter dito isso na linguagem dos nossos dias. Mas naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes conversaram, e sendo eles inimigos, eles se fizeram amigos, porque antes andavam em inimizade um com o outro. Olha só, irmãos, como é fácil acertar a inimizade entre duas pessoas que estão sob o domínio do diabo. É fácil. Basta que alguma obra que ofenda a Deus possa ser colocada entre os dois. Já viu isso? Pessoas que se unem por coisas más e desprezíveis. Quantos homens maus se juntam para fazer a mesma obra que não convém a Deus? Eles viraram agora amigos, porque por trás deles estava um poder comum, que desejava destruir o Senhor. Eles nem sabiam. Eles achavam que aquela era uma boa oportunidade de eles estarem juntos e desfazerem aqueles laços antigos de inimizade entre os dois. Eles eram políticos, governavam aquela região e fizeram a obra de Deus, não, a obra do maligno. Por trás deles estava um interesse comum, um interesse, diga-se de passagem, daquele que habita na escuridão. Nós temos que ter cuidado nessa vida, irmãos, olhando sempre por nós, conforme ensina a palavra, vigiando, orando, olhando para as coisas que estamos fazendo, porque podemos, como eles foram, podemos ser envolvidos numa obra que não é de cima. Que não é de cima. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, eu peço à igreja para acompanhar-me, versículo 13. Havia também magistrados e todo o povo. Disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que vós o acusais, eu tenho achado neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Eu vou dar a ele um castigo e vou soltá-lo. Era um costume comum naquela época, que havia uma festa, a festa de Páscoa, que as autoridades soltassem um prisioneiro. Mas a multidão clamava em forte voz, dizendo: fora daqui com este homem e solta-nos Barrabás. Um homem que havia sido lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Outra vez falou Pilatos, querendo soltar a Jesus,
Mas eles clamavam em contrário, afirmando: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, disse ao povo: mas que mal ele fez? Não acho nele culpa alguma de morte. Vou castigá-lo e vou soltá-lo. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que o Senhor fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobraram. Então Pilatos julgou, achou melhor fazer aquilo que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e um homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um homem chamado Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas para que a levasse após Jesus. E seguiu grande multidão do povo e de mulheres que gostavam do Senhor, os quais batiam no peito e lamentavam aquilo que estava acontecendo. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fizeram isto, o que se fará com o madeiro seco? O Senhor, andando por aquelas vielas, acompanhado dessa multidão, o Cirineu carregando a cruz nos seus ombros, ele profetiza num momento muito especial a respeito do futuro dos seus seguidores. Ele diz assim: olha, vem dias em que as mulheres desejarão que os seus filhos não tivessem nascido. Vem dias em que as pessoas dirão: poderiam os montes caírem sobre nós. O Senhor profetiza os dias vindouros, mostrando que o seu povo passaria por muitas tribulações e por muitas dificuldades. E como é que nós, que seguimos o Senhor, queremos ter uma vida sem dificuldades, irmãos? Como é que nós queremos entrar no reino dos céus sem participar da batalha? Eu quero ir lá na batalha lutar, mas não quero ser ferido de nenhuma maneira. Não é possível, porque todo soldado que se alista no exército do Senhor, ele sofre os ferimentos da batalha. Mas, pastor, essa então é uma nova concepção? Não, não é uma nova concepção. Esta é a concepção do Evangelho. É que te ensinaram um Evangelho que não é verdadeiro. Te mostraram um Deus que não é um Deus verdadeiro. Nós podemos pegar toda a história, não só a história recente do Novo Testamento, mas a história antiga. Vamos examinar a história? Irmãos, aproveite o seu tempo em casa para ler um pouquinho da história. Mostre para mim algum homem de Deus. Mostre para mim se o povo de Deus teve vida folgada em algum tempo, irmãos. Alguma passagem aqui
em que o homem de Deus não foi perseguido, caluniado, apedrejado, açoitado, teve as suas mulheres violentadas, os seus jovens escravizados, os seus bens roubados? Mostrem aqui. Mas pastor, nós não ouvimos falar deste Deus, porque enganaram você. Jesus dizia: examinai as Escrituras. Lá em Bereia, eles examinavam as Escrituras para saber se aquilo que Paulo falava era verdade. Sejamos como os bereanos. Examinemos as Escrituras, irmãos, para nós não sermos vítimas do mentiroso. Ah, eu tenho um ótimo pastor, eu tenho uma ótima igreja. Muito bem. Até quando? Você vai se guiar pela igreja? Você vai se guiar pelo pastor? Não, nem a igreja e nem o pastor vai estar com você quando você for atravessar a região sombria da morte. Sabe aquele vale das sombras a que se refere Davi? Ele disse que se o Senhor estivesse com ele, ele estaria seguro. E se não? E se o Senhor não estiver? Examina as Escrituras, irmão, para saber se aquilo que nós estamos falando é verdade. E faça assim com todos os pastores que pregam a palavra de Deus. É preciso saber se o que eles estão falando é verdade, irmãos. Porque todos nós podemos cair, todos nós podemos mentir. Você precisa ter entendimento. O Espírito Santo vai te ensinar e vai dizer para você onde está a verdade, onde está a impostura, porque nós estamos num tempo de emergências. Não é um tempo comum. Vocês podem ver o que está acontecendo no mundo. É um descontrole em toda parte. Coisas loucas que se manifestam aqui, acolá, em todos os lugares. Sinais de um tempo difícil. Examinai as Escrituras, porque nelas encontrareis salvação e vida eterna. Você, o Espírito Santo, vai ensinar você. Faça isso. Enquanto é tempo. Continue trabalhando na igreja, gostando do seu pastor, gostando da tua igreja, participe da obra da igreja, a igreja chama, você participa. Continue fazendo o que você tem que fazer. Esta é a obra do amor. Mas não se deixe enganar. Porque você não pode se desculpar quando você chegar diante do Senhor. Ele vai perguntar, você vai dizer: Senhor, eu fui enganado. Por quê? Ah, mas eles disseram que era assim. E você? Ah, eu não sabia. E a Escritura? Você examinou a Escritura? Ah, não, pastor. Senhor, nem tinha a Escritura. Ah, você não tinha Escritura? Não. É aquela porta ali daquele lado. Ah, Senhor, é para ali. Aí eles abrem um pouquinho a porta, assim, lá de dentro sai aqueles gritos, aqueles choros, aquele ranger de dentes, aquele calorão, entendeu? Pouquinho que abre a porta da esquerda, sai aquele bafo quente lá de dentro. Ai, Senhor, então, é lá. É sério, é grave. É grave, enquanto há tempo, faça alguma coisa pela tua salvação. Essa passagem aí dos montes cai sobre nós, é uma coisa bem séria, né? Grave. O Apocalipse, quando fala dos tempos do fim, diz assim: os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam para eles: cai sobre nós e escondei o nosso rosto do rosto daquele que está irado. Imagina quanto sofrimento pode vir sobre o mundo em breve tempo. Do povo pedir: olha, morte, acaba logo
com a nossa existência. A palavra diz: nem a morte quer você. Você vai ficar quanto tempo for necessário sofrendo. É um tempo difícil. É bom você se vestir com a tua roupagem, viu, irmão? Minha irmã. Roupagem celestial, que só Jesus pode te oferecer, viu? Percebe que é individual? Não é uma coisa nossa, é uma coisa minha, é uma coisa tua, minha irmã, meu irmão. É você com Jesus e o Espírito Santo. Se você quer, Ele te salva. Se você descuidar, você está perdido. Ao madeiro verde, eles fazem isso que estão fazendo comigo, que não fará com o madeiro seco. O que é madeiro verde? É a árvore que tem vida. Pior que nós fomos chamados de árvores secas, né? E somos mesmo. Não temos em nós mesmos vida. A vida vem de Deus, de Jesus Cristo. Ele é a árvore verde. Se comigo estão fazendo isso, imagine o que não farão com vocês. Você já sofreu por Cristo? Ainda não? Você quer sofrer por Cristo? Convém que soframos por Ele. Lutero dizia: olha, são marcas difíceis de suportar. Mas se nós não tivermos estas marcas, pior será. Porque o que interessa não é o que se vê. Daqui a pouco nós já estamos no final do nosso tempo aqui. O que interessa é o que está nos aguardando. Se nós não sofrermos nadinha por Cristo, não sei onde vamos ficar. Eu espero que no pátio da grande cidade. Lá fica o pessoal conversando, aquele pessoal assim mais ou menos, sabe? Na misericórdia de Deus Ele deixa ficar lá. Eu espero que sim. Sinceramente, eu não estou interessado no pátio. Eu quero servir o Senhor. Quero entrar na casa dEle, para que Ele me faça um dos seus servos. Eu espero que você, minha irmã, se faça uma serva de Deus. Você, meu irmão, você jovem, você velho. Quem deseja esse sacerdócio, bem-aventurado é, porque deixou das coisas que passam e optou pelas coisas eternas. Essa palavra é dura? É. Sim. Não é para multidões? Não. Mas quem quiser, está disponível. Está disponível os dons de Deus. Está disponível a vida eterna. Os mundos do universo. O que se vê, o que não se vê. Os tempos. O passado, o presente, o futuro. A eternidade, todas as coisas. Está à tua disposição. Toma posse. É teu. É teu. É teu. Toma posse do que é teu. Nós somos co-herdeiros do Filho. A sua herança é nossa. Somos chamados pelas Escrituras de deuses. Deuses. Você vai continuar vivendo como um verme? É isso? É isso. Vai continuar comendo, bebendo, fazendo sexo, dando risada, correndo atrás do vento? É isso? Está à tua disposição. Para nós encerrarmos aqui, não vamos poder seguir versículo a versículo. O texto diz para nós que, a partir do versículo 32, que 2 malfeitores foram colocados diante do Senhor e crucificados ao seu lado. O lugar que o Senhor foi crucificado era o Gólgota. Essa palavra significa caveira. Um foi colocado à direita do Senhor e outro à esquerda.
Os soldados zombavam do Senhor, jogavam sortes sobre as suas vestes, ofereciam vinagre a ele quando ele tinha sede. E o Senhor disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Um dos ladrões que estavam com o Senhor disse, como todo o povo estava dizendo: Você não é o Filho de Deus? Por que não se salva? Para eles, era descer da cruz a salvação. Para eles. Outros diziam: já salvou tanta gente, por que não salva a si mesmo? E às vezes o diabo coloca certas situações na nossa vida e faz um transtorno enorme, e ele vem e pergunta para nós: e onde é que está o seu Deus, que deixou isso acontecer? E alguns abandonam a fé, irmãos, por causa das suas provações, abandonam a fé, a sua igreja, por causa das suas tribulações, por causa das marcas de Cristo. É hora de ser glorificado. Você quer ser glorificado fora da cruz? Como é que é isso? Descer da cruz? Não sofrer, não passar por desafios, não superar os obstáculos, é descer da cruz, irmãos. Recebamos todas as dificuldades da vida com alegria, confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor, que lá na cruz foi vitorioso. Amém? Você tem dúvida? Você tem dúvida que você vai ser vitorioso? Se você tem dúvida, já é derrotado. Desce da cruz, vai cuidar da sua vida. Vai comer, beber, dar em casamento, casar-se. Mas o dia vem. E quando vier, aí nós vamos ver o que é bode e o que é ovelha. Não adianta querer na última hora, viu, irmãos? Ah, me dá aí um pouco de azeite para minha lamparina, porque está sem combustível. Ah, não, vai faltar para a nossa lamparina, você se vira aí. Lembra da passagem das virgens loucas? Se vira aí. Bate na porta, correndo: Senhor, agora eu quero entrar. Ah, já estou repousando aqui com a minha família. Meu pessoal já está aqui tudo comigo. Não vou abrir mais não. Não dá para abrir mais para você. Ah, agora, bom, agora não tem jeito mais. Lembra da portinha lá. Lembra da portinha lá. Abre um pouquinho. Choro, ranger de dentes. Calor. Aí um dos malfeitores disse ao Senhor: então, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, salva a nós também. Aí tem um outro ladrão do lado ali, né, que disse assim para o outro que o estava acusando: escuta, rapaz, nós estamos aqui crucificados porque somos ladrão, nós somos malfeitores. Olha o ladrão reconhecendo o pecado dele, irmãos, percebe? Nós estamos aqui por justiça, ele não fez nada para estar aqui crucificado. Ele falou para o outro ladrão. Nós temos que reconhecer o nosso pecado. Nós estamos aqui justamente, nós estamos sofrendo justamente. Não diz que você está sofrendo por má sorte não, viu, irmãos? Nem por azar, nem por macumba, nem por mal olhado, nem por nada. Não diga isso, irmão. Você está sofrendo justamente. Faça isso como fez o bom ladrão. Nós estamos pendurados aqui porque nós cometemos pecado. Sabe o que ele disse ao Senhor? Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. É isso que você tem que dizer para Jesus, irmão, irmã. Senhor, os meus sofrimentos, as minhas provas e tribulações e dificuldades, eu sei que são justas.
lembra-te de mim. É só isso, irmãos. O que Jesus respondeu para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não disse que você vai ficar dormindo até o dia do juízo, você vai depois estar comigo no paraíso. Não, ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, no meu reino. Quem crê em mim entrará pela porta e achará pastagens verdejantes, águas tranquilas. Eu quero para a minha vida águas tranquilas e pastagens verdejantes. Você quer, minha irmã? Você quer, meu irmão, jovem? Pastagens verdejantes, águas tranquilas, sem nenhum perigo. Todos nós queremos. Que o Senhor nos ajude nessa nossa luta pela salvação. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos reunidos agora na igreja, clamando pela Tua presença e pelo derramamento do Espírito sobre todos aqueles que se reúnem aqui, e os irmãos e as irmãs que estão nos ouvindo e assistindo em outros lugares. Que o Teu Espírito possa vir até cada um desses que crê no Teu nome para fazer a obra da salvação. Olha, Senhor, cura os enfermos, as doenças malignas, elas possam desaparecer. Os perturbados e atormentados e que estão perdidos possam encontrar o seu caminho. Os maus pensamentos possam ser limpos por esta água abençoada que derramaste na Assembleia. E que nós possamos sair daqui renovados em nossas forças. Todos nós e esses que de longe estão ouvindo a palavra, sejam renovados agora em nome de Jesus Cristo, aquele que na cruz verteu o seu sangue para a nossa salvação. Jesus, Tu és a nossa esperança, Senhor. Cuida de nós, da nossa vida, dos nossos amados que estão perto, que estão longe, onde eles estiverem. Cuida da vida de todos nós, para que nenhum de nós sejamos arrastados com as multidões. Zela pela Tua igreja, pelos Teus pastores, pelos Teus missionários, por todos aqueles, homens e mulheres que estão servindo na Tua igreja, onde eles estiverem, recebam as Tuas bênçãos, Senhor Jesus. Amém.